Iniciando. Glória a Deus. Esperando nossos irmãos entrar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Estamos muito felizes de, nesta noite, nós estarmos trazendo, nesta programação, uma palavra do Senhor para os nossos corações. Então, quem for chegando aí, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. E Jesus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você. Quero, nesta noite, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos de todo o campo Maranata, e também todos os nossos amigos que compartilham, fazem parte da página da União de Mocidade da Assembleia de Deus. Eu sou o irmão André, dirigente do campo do Baixão do Cedo, ovelha do pastor Jairo Rego de Araújo. Estamos aqui nesta noite, junto com o irmão Leandro, que logo daqui um pouquinho vai estar também se apresentando e trazendo uma palavra. Então, quero dizer que os irmãos fiquem atentos para o que Deus tem a trazer para os nossos corações nesta noite. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso, grandioso, poderoso és o Senhor. Queremos, Pai querido, neste momento, Pai Santo, dar graça ao Senhor, pelo que o Senhor, Pai querido, tem feito na nossa vida, pelo que o Senhor é na nossa vida. Pai Santo, pelas tuas misericórdias que tem se estendido para com a nossa vida e para com a vida dos nossos entes queridos. Pai Santo, nós estamos, Pai querido, neste momento gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos dado fôlego de vida. E esta vida, Pai querido, nós queremos usar para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Abençoa, Pai Santo, cada ouvinte, Senhor Deus, cada membro, cada amigo, cada irmão que está aqui, Senhor Deus, ouvindo e assistindo esta live, que está ouvindo a Tua palavra a partir deste momento. Que o Senhor venha penetrar nos nossos corações esta noite, tocar ao mais profundo do nosso coração, assim, Senhor Deus, falando conosco através da Tua palavra. Que o Senhor Deus maravilhoso venha estar derramando do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida espiritual com o Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida verdadeiramente na Tua presença. Pai Santo e poderoso Senhor, se conosco, Pai querido, nos abençoa em tudo, eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino de número 127. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando,
sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este momento deixa Jesus falar ao seu coração. Nós estamos distante em aglomeração, mas nós estamos unidos no Espírito. Hoje nós vivemos em união, a nossa união com Deus, a nossa união em Espírito. Aonde nós estivermos, nós estaremos orando uns pelos outros, para que nós possamos estar firme no Senhor. Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar aos irmãos que abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 16, no versículo de número 29 até o versículo de número 33. Para a honra e glória do nosso Senhor, nós estaremos fazendo a leitura desta palavra. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e eu creio que Ele falará com você esta noite através desta palavra. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo de número 29, até o versículo de número 33. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora
Eis que agora falastes abertamente, e não dizeis parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Mais uma vez, estaremos curvando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos e orando ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, grandioso, soberano és o Senhor. Senhor, Pai querido, que nos traz a mensagem, Senhor Deus, através, Senhor, da Tua palavra que aqui foi mencionada, foi lida. Que esta palavra, Pai querido, venha ser plantada, enxertada em cada coração na qual recebe esta palavra nesta noite. Pai amado, Pai soberano, visita, Senhor Deus, nesta noite cada lar de cada filho do Senhor, cada pessoa que tirou este momento para ouvir a Tua palavra, Pai querido, que a vida dela possa ser, a partir de hoje, uma vida transformada, abençoada, porque o Senhor, Deus maravilhoso, estará com ela a partir deste momento. Pai querido, maravilhoso, habita, Senhor, nos lares, Senhor Deus, destas pessoas que estão, destes Teus servos que estão neste momento a ouvir a Tua palavra, que estão tirando este momento para glorificar a Ti, que estão tirando este momento, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para fortalecer no Teu Espírito, para buscar a paz que só o Senhor tem. Enche cada lar, Senhor, com a Tua paz. Aquieta, Pai querido, acalma os corações que se encontram angustiados, que se encontram, Senhor Deus, neste momento amargurado ou afligido por alguma coisa ou algum mal que tenha afetado. Mas neste momento, Pai Santo, que a Tua palavra venha a habitar neste lar, e assim seja desfeito todo mal, e assim seja desfeito toda angústia, seja repreendido toda doença, seja repreendido todo mal, e que estas pessoas, estes Teus filhos, possam viver a paz que o Senhor oferece para cada um de nós. Nos abençoa, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu agir na nossa vida, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento eu quero apresentar o irmão Leandro, que vai estar aqui se apresentando, mas daqui a pouquinho ele vai estar trazendo a palavra do Senhor. Só se apresentou, vou preparar aqui. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa reinar em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre, crendo na boa vontade que Deus tem para cada uma de nossas vidas. E estamos transmitindo essa live para a ministração da palavra de Deus. Logo mais nós teremos uma dinâmica com o irmão André, tratando da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar agora a dinâmica com o irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já deixei aqui um pouco preparado para nós podermos compreender. Eu tenho aqui um recipiente com um nome sem Jesus. Este copo com água que está escrito sem Jesus representa o mundo na qual nós vivemos ou nós estamos. E nós vemos que à primeira vista, nós temos um mundo sem Jesus. Nós temos um mundo que é feito de ilusões,
para enganar muitas das pessoas, para prender as pessoas no pecado. E aqui nesse recipiente é tudo que o mundo oferece. E esse simples ovo representa nós, representa uma pessoa que ela inocente, mas acaba entrando ou aceitando as coisas ou as ofertas do mundo. Glória a Deus. Ela acaba aceitando as ofertas do mundo e o mundo traz ela para baixo, sufoca ela. O mundo afunda ela. O mundo espreme, o mundo sufoca, o mundo puxa ela para baixo. Este é um mundo sem Jesus. Um mundo que não te deixa respirar livremente. Um mundo que não te deixa viver a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Mas nós também temos um mundo com Jesus. E o que é este mundo com Jesus? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa experiência com Deus, é a nossa vida cristã. No nosso mundo cristão, nós não somos como no mundo sem Jesus, no mundano. No mundano, Jesus, que não tem Jesus, ele te sufoca, ele te afoga, te prende. Mas no mundo com Jesus, ele não te sufoca, ele te sustenta, ele te ergue, ele te faz respirar. Você vive livre, você não vive afundado. E por mais que venha as angústias, venha as aflições, venha a tristeza, por mais que venha a falta daquilo que você pensa que você queria, por mais que venha os desejos carnais, Jesus, ele te sustenta, ele te ergue e você nunca estará no fundo, porque Jesus te traz para a superfície. E assim nos diz o versículo de número 33. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você se encontra dessa forma, sufocado pelas angústias, pelo pecado, encontre a Jesus e tende bom ânimo, que você irá vencer todas as dificuldades. Essa é a nossa dinâmica Quebra-Gelo. Obrigado e agradeço em nome de Jesus. Então nós acabamos de ver uma ótima dinâmica com o nosso irmão, que traz uma mensagem verdadeira, porque realmente a nossa vida sem Deus, a nossa vida sem Cristo, ela não faz sentido, porque Ele é o dono da vida. A própria palavra de Deus vai dizer que a vida eterna é essa, conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então a vida eterna consiste nisso, é em conhecer a Deus, é em se relacionar com a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria de ler nesse momento um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21 e versículo de número 15, que diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Apenas este versículo. Diante desse versículo, eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema: a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque afinal foi através da obra da cruz, a obra redentora do nosso Senhor, que nós alcançamos o perdão dos pecados, alcançamos a nossa salvação. E aqui nós veremos, nesse breve tempo, sobre este assunto, sobre a vida de Cristo, sobre o seu ministério. E, primeiramente, eu quero esclarecer a mensagem voltada para o cumprimento da palavra de Deus. Mostrar através de fases da vida do Senhor Jesus Cristo, de momentos da sua vida,
como a palavra de Deus se cumpre, como Jesus sendo o Messias, ele sendo o Salvador, e como a obra do Senhor, o tempo que ele teve de ministério aqui nessa terra, afeta a nossa vida em relação à salvação. Nós vemos que o homem, ele precisa da salvação por um motivo, e esse motivo é o pecado. O pecado cometido ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem à voz do Senhor, à ordem de Deus, e comem do fruto proibido. Eles pecaram contra o Senhor. E ali mesmo do Éden, diante daquele cenário, Deus ele já colocou uma solução para aquela situação. E essa solução é o Senhor Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver Deus falando que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ali o próprio Deus, ele já profetizava, ele já anunciava a vinda do Messias, o Salvador deste mundo. E nós vemos que esta não é a única profecia no Antigo Testamento, mas são várias, e elas vão se cumprindo na vida do nosso Senhor. E como eu disse, estarei falando de momentos, de fases da vida do Senhor Jesus Cristo diante da Bíblia Sagrada. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a genealogia de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vemos que o livro de Mateus ele inicia com a genealogia de Jesus. Ele apresenta a descendência que vai de Abraão até o Senhor Jesus Cristo. E isso não é feito sem propósito, mas há um objetivo. Porque nós podemos dizer que o Evangelho de Mateus ele tinha como propósito apresentar a Jesus como o Rei, o Salvador, que estava profetizado pela palavra de Deus, aquele que viria da descendência de Davi. E por isso, a forma que o autor escolhe para iniciar o seu evangelho é através da genealogia, pois afinal a genealogia é um documento que ela vai mostrar a descendência de Jesus. Como já falado, ela se estende desde Abraão até o próprio Senhor Jesus. A importância disso está em quê? Por que seria importante conhecer esses fatos? Porque a palavra de Deus ela tem várias profecias sobre o Messias, para que as pessoas tivessem a certeza de quem de fato é o Messias. Através daqueles sinais, conheceriam o Salvador. E um dos sinais é que o Messias ele viria da descendência de Davi. Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que era amigo de Deus, um homem que tinha um íntimo relacionamento com o Senhor. Deus havia prometido a Davi que o seu trono, o seu reino, ele não teria fim. Isso não meramente em aspectos humanos, isso se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele reinaria sobre o trono de Davi por toda a eternidade. Com isso, a genealogia de Jesus, ela serve para provar que por direito, Jesus, ele deve assumir o trono de Davi. O trono de Davi é seu por direito, porque ela vai mostrar a descendência do Senhor. E nós vemos textos, isso é importante porque, como foi dito, a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo de número 9, versículo 7, é nesse texto que vai falar sobre um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, esse é o versículo 6. Já no versículo 7 fala que o seu reino ele não terá fim. E como isso aconteceria? Como já foi dito, seria através da vida do Senhor Jesus, mas não meramente o ministério que ele teve aqui na terra. Nós vemos que essa palavra ela pode se cumprir através do reino milenial que Jesus terá aqui na terra, em que o Antigo Testamento, como também o Novo, vai falar que haverá um tempo de paz sobre este mundo. Esse mundo que sofre por causa do pecado cometido no Éden, ele chegará um tempo que ele alcançará a sua remissão. Isso será através do milênio. E ali o próprio Senhor Jesus governará este mundo por 1000 anos. Mas veja uma coisa, o versículo diz que o reino seria eterno, mas em Apocalipse fala sobre um reino milenial.
É porque o reinado do Senhor, ele não vai se limitar apenas ao milênio, mas após o grande juízo final que Deus terá, a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. E ali o Senhor Jesus, ele reinará para sempre. Deus e o Cordeiro, o Senhor, ele será adorado por toda a eternidade. Só neste ponto já fica claro que vale a pena servir a Jesus, porque aqui já é apresentado o maior presente para a humanidade, que é o céu de glória, esse novo céu e essa nova terra que Deus tem para nós. Mas voltando aqui às fases da vida do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver o seu nascimento no livro de Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, que apresentam como ocorreu o nascimento de Cristo. Nós vemos que um anjo, ele avisa a Maria, lhe falando que ela seria mãe do Salvador. No seu ventre seria concebido o Filho de Deus. E o anjo também adverte ao seu marido, a José, para que ele não temesse, porque o menino que estaria no seu ventre, ele viria da parte do Senhor. E o nascimento de Jesus, ele de início já é impressionante, porque ele foge do natural. Porque Jesus, ele era filho, sim, biológico de Maria, mas José, ele era apenas adotivo, porque Maria era virgem, como diz a palavra. Em Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, diz que a virgem, ela conceberá e ela dará à luz a um menino, e seria posto o seu nome de Emanuel. E isso é algo em particular a se destacar em relação ao nascimento do Senhor Jesus. Ela mesma pergunta ao anjo como isso ocorreria, e o anjo diz que a virtude do Altíssimo viria sobre ela, e o que seria gerado no ventre dela seria chamado de Filho de Deus. Não seria apenas um filho de homem, apenas um ser humano qualquer, mas ele seria o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. E esse era mais um sinal que apontava para o fato de Jesus ser o Cristo, o Salvador deste mundo, de cada um de nós. Isso realmente é algo que nós podemos parar para pensar, porque neste ponto nós vemos que Jesus, ele não era apenas um profeta, porque quando Jesus estava em seu ministério pregando a palavra, o povo se admirava da sua palavra, via que ele pregava com autoridade, diferente dos fariseus, dos religiosos da época, e viam ele como um profeta. Mas ele não era apenas um profeta, ele era o Cristo. E ainda no nascimento do Senhor, nós já vemos que os anjos, eles têm outro papel no nascimento de Cristo. Os anjos, eles avisam pastores que estavam próximos ali do local do nascimento de Jesus, na cidade de Belém. E ali eles trazem a notícia que o Salvador do mundo havia nascido na cidade de Davi, a cidade de Belém. E aqueles anjos dizem que eles teriam um sinal para reconhecer o menino. Achariam ele envoltos em panos, em uma manjedoura. E aqui nós temos mais um dos episódios mais belos da Bíblia Sagrada, ao meu ver, em que depois que os anjos trazem aquela gloriosa mensagem, a Bíblia diz que o exército celestial, os anjos, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a engrandecer ao Senhor. Foi motivo de grande alegria para os anjos de Deus o nascimento do Cristo, o nascimento do Filho do Deus vivo. Tanto que eles cantavam glória a Deus nas alturas e paz entre os homens, a quem Deus quer bem. Os anjos entendiam a maravilhosa notícia que era o nascimento do Salvador. E foi como eles haviam avisado aos pastores, encontraram o menino envolto em panos em uma manjedoura. Passados-se 8 dias do nascimento de Cristo, nós já vemos outro momento, outra fase da vida do Senhor que se cumpre em relação à sua apresentação, porque Jesus, ele fazia parte da nação do povo judeu, e no judaísmo eles tinham, entre os mandamentos da palavra de Deus, que a criança, após 8 dias, deveria ser apresentada no templo. E nisso ela passaria pelo ritual da circuncisão. Isso aconteceu também na vida do Senhor Jesus, ele sendo apresentado naquele momento. E é também um episódio muito maravilhoso da palavra de Deus, porque aqui nós vemos quando um homem
chamado Simeão, ele estava ali no templo. E Deus havia dito a Simeão que ele não morreria, ele não veria a falecer enquanto ele não visse com seus olhos a salvação que Deus tinha para Israel e para todo o mundo. E isso se cumpriu quando eles levaram o menino para ser apresentado. E passado-se o tempo, depois da circuncisão, quando eles estavam ali no templo, Simeão vê aquela criança e o toma em seus braços. E ele começa a dizer palavras proféticas sobre a vida daquele menino. E os seus pais, Maria e José, com isso eles ficam admirados, eles ficam maravilhados, é o que diz a palavra de Deus. E algo que me chama a atenção nas palavras de Simeão, que ele deixa bem claro que uma espada transpassaria a alma do menino. Como dito, as palavras de Simeão eram palavras proféticas. Ali ele falava sobre o ministério que aquele menino, o Senhor Jesus, ele teria sobre a terra, esse ministério de salvação. E bem ali naquele momento que estava sendo apresentado por Simeão, já era mostrado o final do ministério de Cristo, em que uma espada transpassaria a sua alma, já representando a morte que ele sofreria por cada um de nós. Eu sei que cada uma dessas fases da vida do Senhor Jesus, elas já são muito conhecidas. Todos nós conhecemos sobre a sua genealogia, o nascimento, sobre os pastores, sobre a apresentação, mas por mais que seja um assunto simples, é um assunto que nós podemos parar para meditar, porque é um assunto que envolve a vida de cada um de nós, porque através dessa vida do Senhor Jesus é que nós alcançamos a nossa salvação. E outra fase da vida de Cristo, nós já vemos quando o menino já está mais velho, porque na apresentação, como eu já havia dito, já haviam passado apenas 8 dias de nascido. E a Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 1, ela vai falar sobre 3 reis que vieram à presença de Jesus, que vieram à presença do menino. Provavelmente o menino já deveria ter uma idade de 2 anos, quando os reis o encontraram. A Bíblia fala sobre 3 reis magos que eles vieram do Oriente e vieram em busca de uma estrela que servia como sinal que já havia nascido o rei dos judeus, o Salvador. Então, quando eles chegaram naquela localidade, eles foram até o governante da época, foram até Herodes, procurando sobre o nascimento do rei dos judeus, onde o menino se encontrava. E os sábios disseram que o menino haveria de nascer na cidade de Davi, ele haveria de nascer em Belém. Então aqueles reis se dirigem a Belém em busca daquele menino e encontram ele com a sua mãe, Maria. E é algo muito belo, um momento que aqueles reis eles se prostram diante do menino e os 3 adoram o menino com o ato de entregar presentes, ouro, incenso e mirra, que eram presentes valiosos, que eram coisas dadas a reis, podemos assim dizer. E estou relembrando que cada um desses momentos da vida de Cristo, eles foram profetizados. Esse mesmo momento que os reis chegam na presença do menino e o adoram ao entregar aqueles presentes, ele já estava sendo anunciado no Salmo de número 72, no versículo de número 10, em que a Bíblia diz que os reis viriam diante dele e lhe serviriam dons. Também é dito em Isaías capítulo 60, versículo 6, que vai falar que seria apresentado ouro, seria apresentado mirra diante dele. Tudo se cumprindo conforme a palavra de Deus. E após este momento, nós já vamos a outra fase da vida de Cristo, em que ele já está com a idade maior, ele já está com 12 anos. Isso está referenciado em Lucas capítulo 2 e versículo de número 42. Nós vemos que há uma festa em meio aos judeus e Maria e José, eles, por um momento, eles tiram a atenção de Jesus, pensam que o menino estava brincando com as outras crianças. E com aquele movimento de gente, quando eles estão voltando para casa, quando eles vão dar fé, o menino não estava mais com eles. Então eles passam a procurar o menino. Passado-se um tempo, quando finalmente eles encontram o menino ele estava em meio aos doutores, ele conversava com os doutores. E é belo ver que ele já tinha um entendimento do seu ministério. Nós vemos que
Maria pergunta a ele o porquê ele havia sumido. Ela estava aflita com aquela situação. E ele diz que importava que ele estivesse na casa de seu pai. Nós vemos uma certa já maturidade em relação ao seu ministério. Mas cada uma dessas fases, elas vão apenas mostrando o crescimento de Jesus. Nesse mesmo texto vai dizer que o menino, ele crescia em conhecimento, em graça diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Ele crescia cada vez mais, sendo preparado para a obra que desempenharia no futuro, o nosso Salvador. E a próxima fase da vida de Cristo, ela já vai marcar a divisão entre a sua vida, digamos, normal e o início do seu ministério. É um momento que a Bíblia ela já vai mostrar que Jesus já está bem mais velho. Ele não está mais como na fase anterior, com apenas 12 anos de idade, ainda uma criança. Mas ele já está com 30 anos de idade. E é um momento em que ele vai ser batizado por João nas águas do Rio Jordão. Nós vemos que João, ele era o precursor de Jesus, ele anunciava o reino, ele veio diante do Senhor preparar os corações para receberem a mensagem do Evangelho. E quando João estava ali, à beira daquele rio, ministrando a palavra, e as pessoas estavam sendo batizadas por ele na água, outra pessoa aparece, e quando João avista de longe, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E temos outro momento glorioso, quando o Senhor Jesus vai ao encontro de João para ser batizado. Até João, ele se admira com aquilo. Ele mesmo fala que eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas então João aceita batizar ao Mestre. E nós vemos um momento em que a Trindade Santa ela se apresenta, em que a voz de Deus ela brada dos céus, em que o Filho está aqui sendo batizado nas águas por João, e o Espírito Santo ele desce na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E isso como sinal para todo aquele povo, para que eles vissem que ele era o Cristo, que ele era o Salvador. E em cada um desses momentos da vida de Jesus, a Bíblia ela vai colocando, principalmente no Evangelho de Mateus, referência, dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Como um exemplo, no momento que Jesus ele foge para o Egito, porque Herodes intenta matar as crianças de Belém, com medo de que surgisse um rei em meio ao povo judeu, a Bíblia diz que José ele foi avisado por divina revelação para ir ao Egito. E ele só voltou novamente quando foi avisado por Deus. E ali, Mateus ele vai dizer: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Chamei o meu filho do Egito. Então, nenhum desses momentos da vida de Jesus, eles fugiram do controle de Deus. Todos estavam debaixo do controle do Senhor, debaixo da sua vontade. Cada um desses momentos para a glória e louvor do seu santo nome. E agora nós vamos entrar no ministério do Senhor Jesus Cristo, a obra que ele efetuou sobre esta terra, pregando a boa palavra de Deus. E iniciando, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao ministério de Cristo, está esclarecendo a palavra ministério, e que ministério significa serviço. Ministério é um serviço que alguém presta a outra pessoa. E aqui no caso é o serviço, a obra que Jesus ele veio fazer por cada um de nós. Como ele mesmo diz aos seus apóstolos: eu não vim para ser servido, mas ele veio para servir a muitos, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a obra do Senhor Jesus, o seu ministério, ele se desenvolveu num percurso de 3 anos. E é daqui também que vem isso da idade, uma curiosidade, né? Da idade do Senhor Jesus, que ele morreu com 33 anos de idade. Porque quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia fala que quando ele foi batizado, ele tinha cerca de 30 anos. E após esse evento, até a morte e crucificação de Cristo, a Bíblia ela vai falar sobre 3 festas de Páscoa, isso no Evangelho de João. E a festa de Páscoa ela era anual. Então, com isso, haviam se passado os 3 anos, mais uma prova bíblica de que o Senhor de fato morreu com 33 anos. Apenas uma curiosidade. E aqui eu estarei apresentando
esses 3 anos do ministério de Cristo, o primeiro, o segundo e o terceiro, quais foram as características particulares de cada um desses anos, o trabalhar, o agir de Cristo ao nosso favor nesse período de tempo. Nós podemos ver que o primeiro ano do ministério de Jesus, ele é tido como um ano de preparo. Afinal, é o primeiro, é um ano inicial. É onde o seu ministério ele vai se estruturando, ele vai se estabilizando para depois alcançar o mundo inteiro. É um ano de preparo. E o primeiro ato de preparo que nós vemos é o que já foi citado, o próprio batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque afinal Jesus ele era o rei e o grande sacerdote que haveria de vir, o Salvador. E todos os reis na antiga aliança, eles eram ungidos, eles passavam por uma cerimônia de unção, de que eles eram apresentados ao povo. E nós podemos dizer que nesse momento que Jesus ele é batizado nas águas por João, ali ele é apresentado ao mundo. Ele é apresentado como rei, ele é apresentado como o sacerdote supremo, ele é apresentado como o Messias, o Salvador do mundo. Afinal, o próprio nome Messias significa ungido, um enviado. Alguém que foi enviado para realizar uma função, para realizar uma tarefa. E essa é uma tarefa gloriosa de nos permitir adentrar no céu de glória. Então o Senhor foi apresentado em seu batismo. E após o batismo nós vemos que Jesus ele vai de imediato ser guiado pelo Espírito Santo para jejuar no deserto. Mais uma característica que mostra que o primeiro ano foi um ano de preparo. E que Jesus teve esse preparo espiritual, em que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, buscando a presença de Deus. E isso serve para refletirmos sobre a nossa vida, em que nós vemos Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o detentor de todo o poder. Ele mesmo diz, quando está diante dos seus discípulos, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós poderíamos pensar, já que Jesus tem tanto poder, que ele tem tanta autoridade, ele não precisaria jejuar para usar o seu poder no ministério. Afinal, ele já é o dono de toda a autoridade. Mas mesmo Jesus, ele tendo o poder, ele reconhecia a necessidade que ele tinha de buscar a Deus, de buscar ao Senhor. Tanto que é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, que o conduz para aquele deserto, que o conduz para aquele jejum. Então esse ministério de Cristo ele serve como um grande exemplo para nós. Se nós queremos alcançar propósitos ministeriais, queremos alcançar o sucesso na obra de Deus, ver que Deus abençoe os nossos planos, propósitos, nós devemos buscar ao Senhor. Tiago ele vai falar, aproximai-vos do Senhor e ele se aproximará de vós. É isso que Deus ele espera de nós. Se nós nos aproximarmos de Deus, se nós buscarmos a presença dele, ele se aproximará de nós. Mas do contrário, se nós nos afastarmos, ele também se afastará. Então nós devemos tomar a atitude de buscar o Senhor. É um exemplo que nós podemos tirar aqui nesse momento. E nesse jejum feito por Jesus, ele passou por provações, ele passou por tentação. A Bíblia diz que o próprio diabo o tentou nesse período de 40 dias e 40 noites. Todos nós conhecemos esse texto de Mateus capítulo 4, que vai mostrar a tentação que Jesus teve no deserto, como Satanás ele vinha com sagacidade para tentar fazer com que Jesus quebrasse o jejum, para que ele se desviasse do seu propósito. Jesus estava 40 dias em jejum, certamente com fome, e a primeira tentativa dele foi justamente dizendo para que ele transformasse as pedras em pães, para saciar a sua fome. Mas Jesus ele foi perseverante em seu propósito e repreendeu o maligno ao dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa declaração de Cristo ela é muito forte, ela é verdadeira. Realmente, nem só do pão, nem só do nosso trabalho, nem só do nosso suor nós viveremos, nem só das coisas cotidianas, do relacionamento familiar, dos bens materiais, não só dessas coisas materiais terrenas que nós viveremos,
mas nós viveremos da palavra de Deus. É essa palavra que sacia a sede e a fome da nossa alma. É essa palavra que traz o sustento que nós precisamos. Então aqui nós vemos como o Senhor ele repreende ao maligno. Mais um exemplo deixado para nós, que ele venceu o maligno e nós também podemos. E apressando um pouco, como dito, esse primeiro ano é um ano de preparo. Aqui nós vemos os primeiros milagres de Jesus, sendo que o primeiro foi realizado nas bodas de Caná, naquela festa de casamento, em que Jesus ele transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre operado pelo Senhor. E esse milagre ele tem sim um grande propósito. Algumas pessoas entendem mal quando a Bíblia diz que Jesus transformou da água para o vinho. Mas é importante compreender que a Bíblia que nós temos, ela está no português. Com isso, algumas palavras elas foram traduzidas de igual modo. A Bíblia original, no grego e no hebraico, ela usa expressões diferentes. Uma expressão para o vinho fermentado, o alcoólico, e outra para o suco de uva, o que era feito apenas da fruta. Mas quando veio para a nossa Bíblia, a tradução ela veio única, ambas vieram com o mesmo nome. E aqui o que Jesus transformou foi um vinho que não era fermentado. E como dito, isso tinha um propósito. Veja, ele transformou da água para o vinho. E na Bíblia Sagrada, o vinho, ele tem um símbolo de alegria. Jesus ele estava ali naquele momento mostrando que se iniciaria um novo tempo. Qualquer pessoa que se achegasse a Cristo e entregasse a sua vida ao Salvador, aquele que se fez homem e habitou entre nós, ele teria a sua vida transformada. A água ali, ela representa algo natural, algo do mundo natural. Mas o vinho, ele representa algo espiritual. Então Deus, ele quer mudar a vida do pecador, de uma vida natural, de uma vida meramente terrena, ele quer mudar para uma vida espiritual, para que tenhamos uma gloriosa esperança. Esse é um versículo que Paulo ele usa em relação aos salvos, mas também pode ser aplicado aqui nesse contexto, em que ele diz que se a nossa vida ela se limita a essa, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que é que Paulo quer dizer com isso? Se a nossa vida ela se limita a isso, só se limita a essa terra, só se limita a esse mundo, em acordar, em trabalhar, em estudar, em comer, se alimentar, e depois vier a falecer e morrer, a nossa vida ela seria, digamos, miserável, ela seria sem sentido, sem propósito. Mas a vida do cristão, ela vai muito além disso. Nós cremos em uma vida após a morte. Nós cremos uma vida depois de que nossos olhos fecharem, em que eles se abrirão no céu de glória. Nós acreditamos nisso e Deus quer transformar a vida do pecador da água para o vinho. Ele quer iniciar um novo tempo na vida de cada pessoa. E vamos agora também para o segundo ano do ministério de Jesus, que foi o ano da popularidade, em que o ministério de Cristo ele alcançou uma proporção maior, ele alcançou áreas maiores, mais pessoas começaram a ouvir a sua palavra. No primeiro ano, nós vemos que quando Jesus ele traz a palavra na sua cidade, Nazaré, em que depois que ele veio do Egito, ele passou a morar ali em Nazaré, por isso que ele é chamado de Nazareno, nós vemos que quando ele prega a palavra naquele lugar, nós vemos que o povo ele rejeita a Jesus. Já foi um princípio de oposição que já havia mesmo no seu primeiro ano. Então Jesus ele prega não só em Nazaré, mas também em vários outros lugares. Como Paulo vai dizer, e ele andou por toda a parte pregando a palavra de Deus, operando sinais, porque Deus era com ele. É o que o apóstolo Paulo fala sobre o nosso Senhor. Esse segundo ano agora é o ano da popularidade. E esse dado aqui que eu vou passar, ele é baseado na Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela falando sobre o segundo ano do ministério de Cristo, ela vai dizer que é nesse segundo ano que Jesus ele completa o número dos 12 apóstolos. Não é no primeiro, mas apenas no segundo ano em que os 12 apóstolos são escolhidos, que é fechado o número dos 12. Tanto que lá em Mateus, no capítulo 4, nós vemos quando Jesus ele chama os primeiros, ele chama 4 pescadores. E no decorrer dos capítulos de Mateus, nós vamos ver o momento que o próprio Mateus ele converte a Cristo, ele crê
no Senhor Jesus. E no decorrer dos capítulos, quando chega no capítulo de número 10, ali nós vemos uma oração feita por Jesus para escolher os demais apóstolos. E ali no capítulo 10, foram escolhidos os 12 apóstolos do Senhor. É uma curiosidade interessante. Apóstolos esses que o ajudariam no percurso deste glorioso ministério. E como dito, esse ano da popularidade, ele é marcado por grandes coisas. Uma delas, o próprio Sermão da Montanha. Podemos dizer que é a mensagem, o sermão mais conhecido do Senhor Jesus. O sermão onde ele prega sobre as bem-aventuranças, onde ele fala sobre o amor, onde ele fala sobre a misericórdia, onde ele fala sobre o jejum, onde ele fala sobre o cumprimento da lei, onde ele vai falar a palavra de Deus. Ele fala também sobre não amar a riqueza, mas amar a Deus. Um glorioso sermão em que o povo fica maravilhado, em que o povo vê que ele pregava com uma autoridade. E também nesse segundo ano, em que nós vemos que Jesus ele acalma a tempestade. E esse foi um momento tão glorioso desse ano da popularidade de Cristo, que quando Jesus ele está naquele barco com os apóstolos, em que ele está dormindo ali naquele barco, que vem aquela tempestade, os 12 apóstolos eles se desesperam e eles começam a dizer: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Quando Jesus ele se levanta, ele diz: acalme-se vento, acalme-se tempestade. Ele faz com que tudo fique em bonança. Isso é algo tão maravilhoso que os próprios apóstolos, que já estavam aquele tempo todo com Jesus, que já haviam visto vários milagres com os próprios olhos, quando eles veem que Jesus acalma a tempestade, eles mesmos abrem a boca e dizem: quem é este homem que até mesmo o vento e o mar lhes obedecem? Eles ficaram admirados. E esse homem é o Senhor. Esse homem é o Salvador. Esse homem é o Verbo vivo. Esse homem é a palavra que estava no princípio. Esse é o homem que criou os céus e a terra. Esse é o homem que criou o vento. É o homem que criou o mar. É o Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, os três estavam presentes no Gênesis. Os três estavam presentes na criação. Ele formou esse universo. Então o mar obedeceu à voz do seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que esse ano da popularidade é marcado por muitos milagres, grandes milagres, entre eles um milagre de ressurreição. Veja como o poder de Jesus era imenso. Ele não estava limitado. Ele poderia sujeitar à sua própria vontade o corpo humano, curando pessoas enfermas. Ele expelia demônios. Ele controlava a natureza, como citado nesse milagre, em que acalmou o mar. Mas ele também tinha poder sobre a morte. A filha de Jairo, ela estava morta. E ele mandou, e ele deu a ordem para que aquela menina levantasse. E ela tornou a vida. Ela reviveu. Ele tem o poder sobre a morte. E já indo ao terceiro ano do ministério de Cristo, esse é o ano da oposição. É o ano que muitos começam a se levantar contra Cristo, dizendo que ele não era o Messias, que ele não era o Salvador. Mas, por outro lado, também ainda haviam muitos que acreditavam no Senhor. Nesse ano da oposição, Jesus ele passou por momentos difíceis, ele passou por momentos duros, mas ele enfrentou cada um desses momentos por nós, por mim e por você. E esse ano da oposição ele já inicia de uma maneira muito dura, porque é nesse terceiro ano do ministério de Cristo que acontece a morte de João Batista, em que ele estava preso no cárcere e veio a notícia para Jesus que João havia sido morto, decapitado. Então foi algo sério, foi algo muito forte que aconteceu logo no início deste ano. Mas ainda assim Jesus, ele continuava. E o próprio Jesus deu um belo testemunho sobre João Batista, um grande profeta. Mas esse ano também tem momentos de milagres impressionantes. É aqui que Jesus ele revela a sua glória divina. É no terceiro ano que Jesus ele sobe com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando eles estão ali no topo daquele monte, quando eles estão ali naquele monte, a Bíblia diz que Jesus ele se transfigura diante dos 3 apóstolos. E ali ele revela a sua glória divina. Ele revela a sua glória celestial. A Bíblia diz que as suas vestes estavam
brancas, alvas como uma pura lã, como nada nesse mundo poderia branquear, e o seu rosto resplandecia mais do que o sol. E ali apareceu Moisés e Elias e conversavam com ele. É nesse ano que grandes milagres tão conhecidos como o de Bartimeu acontecem. Bartimeu que clamava em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse ano que Bartimeu é curado, é restaurado a sua vista. Também é nesse ano que outro personagem com cegueira é curado, o cego de nascença, que nós vemos que ele é levado diante do tribunal para ser julgado em relação àquela questão. É nesse ano que esse outro milagre também acontece, como também tantos outros. Por exemplo, outro milagre de ressurreição, a ressurreição de Lázaro, o amigo do Senhor Jesus, em que nós vemos que Lázaro, ele estava morto. E a mensagem chegou a Jesus que ele havia morrido. Mas o próprio Jesus disse que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E quando Jesus ele volta até Betânia e chega naquele lugar, Lázaro já estava morto. E estava morto há 4 dias. E isso é algo muito impressionante. O milagre que aqui vai acontecer nesse terceiro ano, e lembrando que era o ano da oposição, em que pessoas estavam contra Jesus. No milagre anterior que eu citei, do cego de nascença, aquele tribunal não queria acreditar que o cego era cego de verdade. Pensavam que era um farsante usado para enganar o povo que Jesus havia contratado. Mas aquele homem insistia em dizer que ele era sim cego de nascença. E foi Jesus que abriu os seus olhos. Era um ano de oposição, em que as pessoas se recusavam, alguns, a crerem em Cristo. Mas nesse ano de oposição, nós vemos que acontece esse momento trágico em que Lázaro morre. Mas uma curiosidade, algo importante de se falar, é que em meio ao povo judeu haviam alguns grupos religiosos. Um deles era o dos saduceus. Os saduceus, eles acreditavam que não existia espírito, que não existia anjo e não existia ressurreição de forma alguma. Já havia outro grupo menos radical, que eram os fariseus. E os fariseus, eles acreditavam sim em ressurreição, em espíritos, em anjos, porque a palavra de Deus de fato fala sobre isso. Mas os fariseus acreditavam que um corpo só poderia ressuscitar até o terceiro dia. Passado disso, o corpo humano já entrava em um estado de apodrecimento que seria impossível a ressurreição. Para os fariseus, Deus não ressuscitaria ninguém após 3 dias. E aqui Deus ele faz um grande milagre, porque ele quebra algo que era crido naquela época, ele quebra aquele paradigma, ele quebra aquela mensagem falsa que era pregada por aqueles homens e mostra que o poder de Deus ele não está limitado a nenhuma crença humana, mas é um poder grandioso. Porque quando Jesus ele está diante do sepulcro de Lázaro e que ele chora, depois ele manda que tirem a pedra, ele diz em alta voz: Lázaro, sai para fora. Então o morto saiu de dentro da cova, sendo que já estava morto há 4 dias. Um grande milagre operado nesse terceiro ano de oposição. E para concluir, gostaria de passar só mais alguns rápidos exemplos. E também nesse terceiro ano, esse ano de oposição, em que nós vemos que várias pessoas que não queriam mais crer em Cristo, que duvidaram da sua palavra, abandonam a Jesus, até mesmo dos seus discípulos. A Bíblia fala que Jesus, além dos 12 apóstolos, ele tinha vários discípulos que o acompanhavam. E certa vez ele traz uma mensagem àqueles discípulos. Eles chegaram alegres porque expulsavam demônios, porque curavam enfermos. Mas Jesus disse que o nome deles deveria estar escrito no livro dos céus. Este seria o verdadeiro motivo de alegria. E ele também diz àqueles discípulos que eles deveriam tomar da sua cruz. Eles deveriam tomar a sua cruz e seguir a Jesus, negando-se a si mesmo diariamente. É isso que ele fala àqueles discípulos. E traz mensagens semelhantes, como no milagre da multiplicação dos pães. Então, nós vemos que diante daquela palavra, aqueles discípulos eles ficam horrorizados, porque a cruz era algo temido pelos judeus, era a forma mais severa e mais impiedosa que uma pessoa poderia morrer. Então eles disseram que dura é aquela palavra, eles não poderiam suportá-la. E 70 dos seus discípulos naquele momento abandonaram a Jesus. Mas algo impressionante acontece aqui. Jesus ele não fica nada abalado, mas ele se vira para os outros 12 e dizem.
E vocês também não irão embora, perdão. E nesse momento, Pedro, ele fala algo glorioso. Pedro, ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro e aqueles outros 11 discípulos, eles eram falhos, eles tinham seus erros. Os apóstolos poderiam falhar, como nós vemos depois que Jesus, ele é preso, os discípulos fogem. O próprio Pedro que diz essas palavras, ele nega a Jesus 3 vezes. Nós vemos que ele foge quando Jesus está sendo crucificado. Mas mesmo que eles errassem, mesmo que eles falhassem, mesmo que eles chegaram a desistir naquele momento que eles fugiram, mas havia algo de importante. Eles se arrependeram. Isso fica claro nessas palavras de Pedro. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por mais que eles haviam fugido, o coração deles tinha gravado a palavra do Senhor. Eles não podiam fugir da presença de Deus. Eles tinham a necessidade de voltar aos pés do Senhor. E após Jesus ter sido crucificado, após ele ter morrido e ter ressuscitado ao 3º dia, nós vemos vários momentos em que Jesus ele se apresenta ressuscitado aos seus apóstolos. Eles novamente passam a crer em Jesus, novamente passam a confiar no Senhor, passam a depositar a fé em Cristo. E isso serve de mensagem para nós, que independente do que passemos em nossa vida, que mesmo que viemos a falhar, viemos a fraquejar, até um momento de desistir, mas nós não podemos perder o ânimo. Nós devemos revigorar a nossa força e é na palavra de Deus, recuperar a esperança e seguir em frente. Não desistir nunca. Para onde iremos nós? Só Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. E sobre Pedro, que disse essas palavras e que negou a Cristo 3 vezes, para concluir, nós vemos que quando Pedro ele está pescando mais João, Jesus ele aparece mais uma vez em um dos momentos que depois de ressuscitado, Jesus ainda passou 40 dias na terra pregando a palavra. E um desses momentos ele aparece quando Pedro e João, eles estão pescando. E de longe eles avistam e veem que é o mestre. Então eles deixam o barco e eles vêm para a praia. E naquele momento, quando ele está ali com Jesus, quando ele está ali com o Senhor, Jesus, ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que esses? Jesus, ele faz essa pergunta 3 vezes. E isso entristece a Pedro, porque afinal foi 3 vezes que ele havia negado ao Senhor. Mas veja, quando Jesus perguntava, Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele não se referia aos outros apóstolos, até porque no momento estava apenas Pedro e João e o próprio Senhor Jesus. Mas ele se referia aos peixes que eles haviam pescados, que foi o texto que foi lido aqui, de João capítulo 21 e versículo 15. Ele perguntou, Pedro, você me ama mais do que esses peixes? O que é que ele queria dizer com isso? Porque Jesus ele já havia salvado a Pedro. Pedro não era mais um pescador, agora ele era um pregador do evangelho. Então depois que Jesus morreu, ele perdeu a esperança. Ele voltou a pescar. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus vai para recuperar o ânimo de Pedro, mostrando a ele que ele não deveria desanimar, que ele não deveria desistir. Então, se ele amava mais aqueles peixes ou amava mais ao Senhor e a sua obra? Essa pergunta pode ser colocada para nós. Será se nós amamos mais as coisas terrenas, mais as coisas materiais, ou a Jesus, ou a Deus? Pedro, ele compreendeu a palavra do Senhor, rejeitou aqueles peixes e parou de pescar peixes e passou a pescar homens, levar pessoas a Cristo. Então nós também devemos levar essa pergunta para a nossa vida e dizer a resposta correta, que é amar ao Senhor, deixar o mundo. Porque por mais que o mundo ofereça prazeres, mas são prazeres momentâneos, são prazeres que se acabarão. Será como aquela vida que eu disse que terá fim quando se fecharem os olhos? Uma vida sem sentido algum. Mas a vida que vale a pena, a vida eterna, é crer em Jesus, é viver nessa terra agradando a Ele, para na eternidade poder também servir ao Senhor. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao irmão André, que vai estar concluindo com oração. Amém. Glória a Deus.
Esta é uma maravilhosa palavra na qual nós ouvimos da parte do Senhor para nos fortalecer a cada dia. Quero agradecer a cada um que se disponibilizou aí o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus está trabalhando ao nosso favor e o que o Senhor Deus tem falado com cada um, assim como falou comigo, através desta palavra. Louvar a Deus pela vida do irmão Leandro, que é aí um servo do Senhor, homem de Deus, na qual o Senhor tem levantado e tem dado sabedoria para nos ensinar, nos instruir na palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, nosso pastor, que tem nos orientado, tem nos ajudado, tem nos guiado e tem nos ensinado aquilo que ele tem recebido de Deus. Somos gratos a Deus pela sua vida, pastor, de toda a sua família, que Deus possa estar abençoando cada um de nós e assim nos dando sabedoria para estarmos a cada dia anunciando a palavra de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Neste momento estaremos fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este momento que nós temos estado com Ele em oração, em ouvindo a palavra e guardando no nosso coração. Que nós possamos aprender a cada dia do Senhor, que é manso e humilde. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, adentramos na Tua presença, Pai querido, para louvar ao Senhor, para Te agradecer, Pai amado, por esta maravilhosa palavra que o Senhor tem trago através do Teu servo, Leandro. Pai querido, que o Senhor continue, Senhor Deus, enchendo ele de sabedoria, enchendo ele do Teu Espírito, para que ele possa estar anunciando cada dia a Tua palavra com interpretez e com autoridade que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Pai querido, maravilhoso Senhor, eu quero, Senhor Deus, louvar ao Senhor pela vida de cada um, Senhor Deus, que tem assistido aqui esta live, que tem ouvido a Tua palavra, que o Senhor possa estar entrando, Senhor Deus, nesta família, neste lar, e fazendo maravilhas, milagres. Repreende, Deus maravilhoso, todo mal, e que também, Senhor Deus, nós venhamos estar orando um pelos outros, que a nossa união possa estar fortalecida no Senhor, que a nossa amizade entre irmãos possa estar fortalecida no Senhor, que a Tua igreja, Senhor Deus, neste lugar e em todos os lugares possa ser igrejas unidas, irmãos unidos, pessoas unidas, para que nós possamos estar testemunhando do amor de Cristo para com todos. Pai amado, soberano Senhor, nós queremos, Pai querido, louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem operado na nossa vida. E neste momento, Pai Santo, nós queremos orar, agradecer ao Senhor e também pedir que o Senhor venha estar derramando sobre a vida daqueles que estão enfermos a saúde. Restaura, Pai querido, a saúde. Restaura, Deus maravilhoso, a força dos que estão cansados, dos que estão abatidos, dos que estão, Senhor Deus, ali desacreditados, mas que o Senhor possa estar fortalecendo novamente. Enche-o de vigor, enche de força, enche de disposição, enche do Teu Espírito, enche da Tua presença, para que nós possamos estar cada dia mais crendo e testemunhando que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que opera tudo e em todos. Se conosco, Pai Santo, abençoa a nossa noite, abençoa, Pai querido, a nossa vida. Dai-nos uma noite abençoada debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados, e que o Senhor venha estar nos revelando, falando conosco, nos dando revelação através de sonhos, para que nós possamos compreender a mensagem do Senhor a cada dia. Nos ajude, nos oriente, nos guarde, te peço e por fé te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.